peremptórios com o consentimento das partes. Seria mais ou menos essa né, as regras. Mas era mais ou menos isso que estava me perguntando mesmo? O direito brasileiro, ele tem muito receio quanto a essa questão de redução de prazos no calendário processual, porque o calendário processual, ele é muito livre na origem do direito americano, né, para os negócios jurídicos processuais, mas a grande verdade é que o direito brasileiro tem muito cuidado, porque fica um dilema, né, de restrição do direito. Então, reduzir prazos de origem legal é também mexer com a base constitucional. E aí o juiz tem muito receio mesmo, e a gente tem uma resistência natural quanto a isso, né? Eu, na minha dissertação, defendi até ser possível, né? Mas membros da minha banca também me confrontaram muito sobre essa perspectiva por conta disso, uma perspectiva de garantia constitucional, enfim, né? A gente tem essas duas nuances. Pois bem, Simão, essa tua foto, tu era tipo bebê, né? Essa foto que aparece aqui. Muito neném. Agora sim, estou gravando. E aí, como foi o final de semana? Todo mundo bem? Descansaram? Ou não dá para descansar? Engraçado, dia de segunda eu venho um pouco mais cansada, mas é porque segunda acho que é onde a gente tem mais demanda, né? A sensação, assim, de começar a semana, a gente pede mais auxílio uns dos outros, acho, querendo resolver a vida, enfim. E aí dá uma sensação, assim, de vida muito tumultuada. Não sei se vocês também têm essa sensação, mas acredito que sim, porque vocês também estão nessa fase, né, de provas, pré-provas, né? E aí ativa, assim, um mecanismo de aceleração, né, que deixa a gente já meio cansada. E não sair de casa também deixa a gente enfadado, né, meu povo? Pelo amor de Deus. Olha, quando chega o final de semana, eu penso que eu tô aqui sozinha com a neném, chega que eu respiro, que é a coisa maravilhosa, mas vou te dizer, dá trabalho. Quem tem menino pequeno de, sei lá, de quantas idades, só tem uma de 1 ano e pouco, né? Eu fico penando. Mas, enfim, é aquela história, fazer que nem um meme que eu vi hoje. Professor que vai cair na prova, né? Professor que só fala da vida dele, e aí o professor disse que vai cair tudo que eu falo em aula, né? E aí a pessoa faz uma fanfic. Pois bem, só foi um parêntese. Cíntia nunca teve tanta coisa para fazer, foi cheio de emoção do BBB, adoro Rayane, gosto, que é para dar uma quebrada aqui. Pois é, não só do BBB, né, meu povo? Que semana louca, né, para a vida, para tudo. Pois então, Rogério Sanches até postou alguma coisa nesse sentido, né? Se você achava que a gente ia chegar no topo, porque o Brasil está no meio da pandemia, o Brasil é tão inovador que consegue passar todas as expectativas e alcançar um outro patamar, né? De ter coisa mais importante do que a própria pandemia que está aí matando mil pessoas, mais de mil, ou melhor, muito mais de mil, né? Milhares, na verdade. Então, atração da quarentena. O que é a atração da quarentena? Para mais tarde, atração da quarentena. O que é a atração da quarentena? BBB, tá. Ô, mulher, porque eu não consegui acompanhar esse BBB, não, né? Mas vamos lá, né? Seguinte, eu tinha até combinado com vocês, inicialmente, para a gente fazer uma questão teste hoje, né? Só que, quando eu estava organizando a aula de hoje, lá no Moodle, eu digo, poxa, mas eu nem posso propor essa questão agora, porque sobre prazos, se eu ainda não falei dos marcos temporais da contagem de cada prazo. Né? A gente falou sobre contagem de prazo, mas dependendo do tipo de comunicação, a contagem de prazo varia, esse marco inicial. E aí eu digo, eu não posso passar isso, né? Vou exigir uma coisa que eu ainda não falei.
Então, é por isso que eu pedi aí esse tempo, né, essa postergação para quarta-feira, para que a gente... Valeu, Livinha. Para que a gente comece a falar sobre, ou melhor, continue a falar sobre prazo, ao tempo que agora fale uma relação de contagem de prazo aplicada às comunicações processuais, tá? Então, é o seguinte, na aula passada, a última coisa que eu falei foi exatamente sobre a preclusão, né? Que num primeiro momento foi apresentada a preclusão temporal, porque a preclusão temporal estava ligada ao exaurimento do prazo, né? A não prática de um ato, né? Diante do transcurso do tempo, né? Do prazo estabelecido. E aí, depois disso, eu falei sobre a preclusão consumativa e depois falei sobre a preclusão lógica. Então, aí a gente realmente faz um norteamento bem completo, né, sobre os institutos que envolvem prazo e contagem de prazo. Por seu turno, a gente tem que agora raciocinar, né, essas regras de contagem e, sobretudo, a relação que se tem entre termo inicial para se considerar uma contagem e o termo final. E isso, como eu falei no comecinho da aula, vai variar muito do tipo de comunicação processual que foi utilizada para comunicar aquele ato, né, que foi praticado dentro do processo. Então, essa aula, ela inicia exatamente com algumas definições sobre atos processuais e a forma de comunicar esses atos, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre intimação, sobre o conceito também, que tem muita referência com intimação, mas a gente vai fazer essa diferenciação, que é pequena, mas é importante, notificação, e também vai falar sobre citação. A gente ainda tem outras formas, além dessas, de comunicações de atos processuais, sobretudo nas nomenclaturas de cartas, que aí eu vou ter carta rogatória, precatória, de ordem, arbitral, e a gente vai chegar a vê-las, mas aí eu trouxe primeiro a parte mais robusta e talvez a mais frequente do dia a dia nosso, que são exatamente as intimações, as notificações e as citações, certo? E aí eu vou falar sobre a partir de que momento se considera o termo inicial de cada uma delas, e também sobre determinados atos que podem suspender essa contagem ou até mesmo interromper essa contagem de prazo, certo? Até aí, tá de boa? Eu fiz só um preâmbulo, né? Mas aí é só para norteá-los aí do nosso dia. Pois bem, vamos nós aqui para os atos processuais. Então, vocês estão vendo aí o slide? Sim? Beleza. Então, eu disponibilizei lá, valeu, gente. Adorei, 20, sim. Eu disponibilizei lá para vocês, né, porque eu sei que eu não tô, toda vida que eu abro a tela cheia, trava o Meet e às vezes até cai, então eu vou continuar fazendo dessa forma mais reduzida, mas é para isso, é para não ficar travando, porque eu não sei ainda a compatibilidade de abrir para slide cheio e o Meet, que toda vida cai. Mas aí vocês podem também baixar o arquivo que eu deixei no mudo. Quando eu geralmente falo sobre comunicação processual, eu lembro muito das experiências que eu tive de estágio, porque, sobretudo aquela que eu tive no judiciário, né, no TJ, e depois, um pouquinho mais na frente do escritório, mas o do TJ, eu acho que para isso me deu uma noção bem, assim, firme de alguns conceitos, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque uma das coisas que me fez aprender, e até para entender a importância, exatamente como é que funciona cada comunicação processual dessa, foi ver, pegar, fazer esses atos de comunicação, né? Porque, como às vezes o processo, ele tem essa parte muito conceitual, mas se você não trata com aquilo, não se aproxima de um documento desse, a gente acaba
esquecendo e com o tempo a gente pode chegar a confundir. Até quando vem mesmo para a prática, né, vai advogar, enfim, aí a gente começa a se familiarizar mais com esses formatos de comunicação. Então, eu trouxe algumas fotos de atos processuais de comunicação, justamente para dar um pouquinho de proximidade a vocês sobre essa forma de comunicação e que formato esse tipo de comunicação tem, tá? Para ver se também fixa no dia a dia de vocês como se parece, né? Apesar da gente também trabalhar os conceitos, né? Então, vamos nós. Eu comecei falando sobre os atos processuais, e aí eu vou fazer um meio de trás para frente, de vez em quando eu faço, e depois eu explico por quê. Se você for lá pelo CPC, tá? Essa parte de atos processuais e comunicação, ela vai iniciar por cartas, e depois ela vai para a citação, e depois ela chega em intimação. Aí eu vou fazer um curso contrário, mas não vai ter prejuízo, tá? Prometo a vocês. Pelo menos assim espero. Então, seguinte. Intimação e notificação. São duas nomenclaturas que, no processo civil, principalmente, porque quando você for para o processo do trabalho já vai ter outro significado, e aí é por isso que eu peço para vocês, né, lembrarem, resgatarem que aqui a gente está falando exclusivamente de processo civil, tá? Então, ó, intimação e notificação, para o Código de Processo Civil, você nem vai ver diferenciação nenhuma. Primeiro porque o próprio CPC, nessa parte de atos processuais, ele só trata tudo com um termo só, no sentido de intimação, tá? Então, se você for lá para esse capítulo dos atos processuais de comunicação, dos atos processuais, você vai ver que ele trata esse tipo de comunicação tudo como intimação, ele nem fala nessa nomenclatura de notificação. Notificação você vai ver na prática e, sobretudo, você vai ver notificação nos manuais, nos cursos de processo civil, tá? Então, vamos lá. Para que serve, né, uma comunicação processual denominada intimação? E aí eu vou pedir aquela ajuda substancial de vocês para pegar aí o artigo, para ficar até um pouco mais dinâmica a nossa aula. Por gentileza, nossos leitores, o 269. Quem achar aí primeiro, por favor, leia, e basta, por enquanto, ler o caput. É bem curtinho. Eu vou ler Gabi, tá? da Gabi. Ai, meu Deus. Artigo 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Pronto. Então, Mariana vai ter muita coisa ainda, viu? Se guarde aí. Quando a gente fala em atos processuais e comunicados processuais, talvez um dos mais intensos dessas formas de comunicar seja por intimação. Então, como a Gabi leu, a intimação, ela serve para dar ciência a alguém, né, que pode ser as partes, seus procuradores, enfim, terceiros interessados, todos aqueles que estão envolvidos no processo, como partes, né, sobre algo que houve no processo. É o 269, tá? Artigo 269. Então, dar ciência sobre algo. Pois bem, quando eu estou falando nisso, surge nos manuais e nos cursos de processo civil uma circunstância de chegar nessa definição e fazer uma subdivisão entre o que seja efetivamente uma intimação ou que seja dar ciência a alguém sobre atos do processo, mas que é como se fosse uma subdivisão da intimação que eles chamam de notificação, tá? E eu vou ser muito honesta para vocês, isso é realmente uma discussão muito preciosa no sentido, assim, de detalhista, tá? E por isso que a gente vê só nos manuais. Então, vamos lá. Da ciência,
né? É gênero, que tudo vai servir como intimação. Só que, e eu, mais uma vez, sou muito honesta com vocês, eu dou aqui sempre minhas ratas de experiência, mas quando eu era aluna, muitas coisas basilares, que para mim hoje, né, como professora, ou até logo nem era professora, mas só vim considerar basilar determinados conceitos a partir de um tempo que eu me formei, determinados conceitos basilares ninguém chegou para me dizer de uma forma direta, clara. Então, eu passei algumas vergonhas na minha vida, né? E aí tudo fez parte da minha construção como profissional e faz parte, né? Essas situações da gente errar é inerente à nossa vida humana e, obviamente, a profissional lógico que também. Mas eu lembro que eu estava mais ou menos o que seria para vocês hoje o estágio 7, por exemplo, que é no finalzinho. E um professor meu, que é até defensor público, ele chegou e perguntou assim, qual era a diferença entre notificação e intimação? Eu nunca fui uma aluna que chegava muito para falar, para perguntar. Eu tinha até uma certa reserva. Eu meio que até comecei a me treinar, porque eu ficava um pouco receosa de falar e falar bobeira, enfim. E eu comecei depois a fazer cadeiras que eu sabia que os professores exigiam da gente seminário, porque eu queria me forçar a falar um pouco, né? Porque senão eu ficava ali na minha base do conforto, de terminar a faculdade, mas não treinar uma habilidade que eu não me sentia tão confortável, que era falar em público. Pois bem, e nisso, nessa época, eu acho que eu já tinha passado por algumas disciplinas que me exigiram a apresentação de um seminário, e eu me senti mega confiante para quando o professor me perguntou isso, se era uma disciplina de estágio, mas, tipo assim, tinha umas 43 pessoas, era uma disciplina de estágio simulado, então era lotada a sala. E aí eu muito que levantei, das poucas vezes que eu levantei minha mão, eu peguei e fui responder. E eu fui responder com segurança, por quê? Porque eu já era estagiária, já tinha sido estagiária de um monte de canto. E na época eu estava exatamente no fórum, no TJ, eu era estagiária do TJ. E eu fazia intimação e fazia notificação. Se bem que nessa secretaria eu era recente, e eu lembro que tinha uma servidora muito organizada, e ela tinha pastas, que era uma pasta só de modelo de citação, um só de modelos de intimação e outro de notificação. Só que assim que eu entrei nessa secretaria, essa servidora passou acho que 1 ou 2 semanas me treinando, e logo em seguida ela entrou de férias e me deixou na incumbência de redigir alguns atos de comunicação desse. E lembro demais que não sei o que foi que deu, mas certamente eu bati minha cabeça em algum lugar e eu fiz uma associação muito louca, que para mim fazia todo sentido e tem coisas que para mim até hoje é assim, eu não sei de onde é que eu crio. Mas eu achava que intimação, o que é que vocês acham mais forte no termo? A palavra intimação ou a palavra notificação? Intimação é muito imperioso, né? Pois é, e eu também tinha isso. Eu tinha uma certeza absoluta que intimação, eu digo, poxa, por que eu vou intimar a testemunha? Porque eu ficava assim, pô, a testemunha é uma pessoa que tem nada a ver com a história, mas está ali para colaborar. Olha a história que eu criei na minha cabeça. E daí eu acho que, assim, as intimações eu vou expedir para quem? Para quem faz parte da demanda e quis estar ali, né, de uma forma direta ou porque de uma forma indireta contribuiu para estar ali, que eram as partes. Então, eu criei na minha cabeça exatamente isso, que a intimação era feita, era uma forma de comunicação processual, na qual havia a ciência da parte, né, se fazia a ciência da parte sobre um ato processual, mas era quando eu me dirigia às partes para dar essa ciência. E eu botei na minha cabeça, do mesmo jeito, que já que a testemunha ela vinha só para colaborar, achei que notificação era mais tênue.
E aí, o professor, quando perguntou se alguém sabia essa diferenciação, eu muito que levantei a mão e falei isso. Eu digo, a, as intimações são meios de comunicação dos atos processuais dirigidos às partes, enquanto que as notificações também são formas de comunicação de atos processuais para a ciência, mais dirigidas às testemunhas ou colaboradores da justiça. Enfim, falei um negócio desse. Ele, de uma forma muito educada, generoso e acolhedor, ele fez o quê? Ele disse assim, não é bem isso. E ele disse não é bem isso porque, de fato, ele é uma pessoa altamente educada. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi aquelas coisas mesmo de bater a cabeça e fui falar. Ou seja, das poucas vezes que eu falei que não foi em seminário, eu falei um negócio muito louco, né? Tipo, nada a ver, mas paciência, né? A gente tem os erros e os acertos e que a gente lembra, pelo menos, com riso desses erros aí grosseiros, né? Mas, enfim. Mas ninguém nunca tinha chegado para mim e tinha dito uma coisa basilar, que hoje é muito frequente nos manuais de processo civil e na época também não era, que é exatamente o quê? Tanto a intimação quanto a notificação, seguindo aí o caput do 269, elas têm a mesma definição e servem para a mesma coisa, é para dar ciência às partes de ato processual. Só que o que vai fazer essa diferenciação de uma e de outra é que, pela doutrina, a intimação é para você dar ciência, e aí pode ser para qualquer daqueles agentes do processo, pode ser testemunha, pode ser parte, pode ser advogado da parte, enfim, de ato processual que já ocorreu. Ou seja, o ato processual, ele já ocorreu. Mas você está agora dando ciência a partir deste ato. Por hipótese, sai uma sentença, certo? Sentença lá, está toda escrita, e quando você é intimado, né, e sai lá, mandado de intimação ou carta de intimação, depende da forma que essa intimação for disposta, a intimação, ela está pronto, perfeito, Simão, ela dá ciência de um ato que o juiz já proferiu, e agora você só está sendo agora para você publicizado e dado ciência. O caso aqui que o Simão está trazendo, deferimento de uma liminar. Você pediu a liminar, o juiz apreciou, deferindo ou não. No exemplo do Simão, seria deferindo a liminar. Quando o juiz se posiciona, né, e profere, aí nesse caso, uma decisão interlocutória, deferindo a liminar, o pedido liminar, né, na verdade, a tutela antecipada em caráter liminar que você pediu e ele está deferindo por decisão interlocutória, a situação do deferimento já foi feita, mas a partir dessa publicização por intimação, você está tomando ciência de um ato que, na íntegra, ele foi no passado, né, porque ele já ocorreu. Agora, a notificação, que também é da ciência de ato processual, né, a qualquer um daqueles que participem do processo, tem como uma ciência ato que ainda vai ocorrer, então, ato futuro. Então, seria o exemplo de você ser expedido um mandado de notificação para que uma das partes e as testemunhas, enfim, seja quem for, né, que faz parte desse processo, está sendo intimado de uma audiência que vai ocorrer, por exemplo, dia 8 de agosto de 2020. Como o ato ainda é futuro, né, ele ainda vai ser realizado aí no rigor, né, dessa tecnicidade processual, eu estaria falando de uma notificação e não de uma intimação ao pé da letra. Tá? Mas, assim, eu estou colocando isso porque é uma informação corriqueira, é técnica, mas a gente está aqui para estudar processo mesmo, né? Então, tem essa tecnicidade mesmo, mas no rigor da legislação processual civil, a gente vai ter que a ciência de ato processual vai ocorrer como regra por intimação, certo? Então, e seja ela, né, efetivamente uma intimação, ou seja, ciência de ato passado, ou uma notificação, ciência de ato futuro, mesmo com nomes distintos, ainda tem formas distintas de se dar ciência.
E aí, ó, o Paulo botou aqui. Então, a citação do réu, ele é notificado sobre a ação. Não, a citação você guarda, porque citação é um ato processual específico do réu. E aí, a gente vai tratar logo que a gente exaurir essas hipóteses de intimação. Tá, Paulo? Porque citação já tem outra finalidade, não é só para dar ciência de ato processual de uma forma mais geral, tá? Ele é uma finalidade ainda mais precisa. Ryan, notificação também pode ser enviada por oficial? Pode, para devolução do mandato, sim. Então, vamos lá, pegando aqui o gancho da Ryan. Quando eu falo em intimação ou notificação, eu tenho que lembrar que, tal qual também vai acontecer na citação, e aí guarde seguro só um pouquinho que a gente ainda vai ver hoje, essas formas de dar ciência, elas têm apresentações, né, se manifestam concretamente de várias maneiras. E dentre elas eu tenho que a intimação pode se dar por mandado e cumprido por oficial de justiça, por mandado e posso ter uma intimação pessoal ou por carta, que o código trata expressamente como por correio. Pode ser também por ofício, essa intimação, e eu também tenho por meios eletrônicos, por diário oficial. Então, vamos fazer aqui a fatia de cada um. Por que é importante eu saber dessa distinção, essa forma que se dá a intimação? Porque dependendo da forma que se dá a intimação, o termo inicial, aquele que a gente considera como marco inicial, mas que para efeito de contagem a gente exclui, e começa a contar no primeiro dia útil seguinte, é diferente. O tipo, o início de contagem. Deixa eu aqui ver que tem. Então, a notificação, a Bruna acabou de cair, ó. Então, a notificação é para ato futuro, você está dando ciência para as partes, né, sobre uma... Gente, o caminhão do lixo toda a vida passa na hora da nossa aula. Que coisa, né? Meu Deus. Pois bem, quando eu falo em notificação, Bruna, de fato eu estou dando ciência à parte para ato futuro. Ou seja, ela toma ciência que um ato futuramente vai ocorrer. E essa ciência, né, é para frente. Bem pontuais, super pontuais, meu Deus. Não, vocês já estão dentro da minha casa há algumas semanas, né? E a intimação seria um ato, né, nem pode ser nem presente, né? Que a Bruna botou aqui presente, mas um ato que já foi proferido e agora eu só passo a ciência. Então, vamos nós, tá? Um por um. Eu trouxe um slide de cada forma de apresentação de intimação, justamente para que vocês se familiarizem com os campos, para que gravem esse exemplo, para ter um mecanismo de visualização, né? Mas a gente está falando de documento, eu achei interessante que a gente trouxesse aqui como é que esse documento concretamente se apresenta, tá? Então, vamos nós. Meu povo, eu acho que hoje eu estou um pouquinho mais rápida, mas me deem aí como é que tá, vocês estão entendendo? Deixei de responder alguma pergunta que eu não percebi. Tá. Se tiver alguma pergunta que subiu rápido e eu acabei não vendo, me avisem, tá? Estou tentando aqui acompanhar, mas me digam. Pois bem, vamos aqui, intimação. E aí, eu trouxe de fato intimação, porque esse modelo aqui de intimação, ele trata de uma ciência de ato de fato que já foi proferida. É o exemplo do que o Simão falou, tá? Então, vamos nós. Eu vi aqui uma perguntinha, peraí. Não é que mandar diferente do Ceará. Eu procurei alguns do Ceará, mas eu fiquei, até meus, mas eu fiquei com um pouquinho de receio porque tinha que riscar o nome das pessoas e eu fiquei com medo de expor alguém por ser, né, ficar despercebido e eu não fazer o sigilo necessário. Mas o nosso também, Rayane, não é tão horrível não, né? O nosso é
é um texto limpo, né? Pois bem, então, está aqui, ó. Sempre você vai ter essas identificações, o número do processo, inclusive esses itens, tá, gente, do que deve ter na intimação, são requisitos do próprio CPC. Lá no finalzinho desse capítulo que fala das intimações, eles têm os requisitos em que consta o que deve conter em cada ato processual de comunicação. Então, sempre vai ter, obviamente, o número do processo, né, requerente, requerido, às vezes tem um tipo de ação, tá? O número do mandado. Então, diferente, né, os modelos realmente de cada estado mudam um pouquinho, mas os elementos, eles devem constar, né? Minimamente tem elementos que necessariamente devem estar em cada documento desse. Então, esse aqui, por exemplo, que é diferente do Ceará, que a Raiane realmente já observou, esse aqui ele divide, parece uma procuração, aquela procuração estilo formulário, né? Diz de quem emanou a ordem, diz a finalidade, aí nessa parte da finalidade faz o detalhamento, né, do que seja, e aí fala da sede do juízo. No exemplo aqui, se eu não me engano, era deixa eu ver o que era aqui. Conforme, ele diz que é um juiz de direito, né, se identifica que é o juízo que emanou a ordem, a finalidade é intimar o prefeito, fulaninho, quanto à tutela concedida. Então, aqui, de fato, foi concedida uma tutela, e aí tudo me mostra que é uma tutela provisória de urgência, em caráter liminar, e aí o município, né, na pessoa do prefeito, deve cumprir essa ordem, que no caso, né, foi decidido interlocutória, no exemplo exatamente que o Simão deu, de deferimento de tutela provisória de urgência em caráter liminar. E como isso é uma ciência de um ato que já foi proferido, eu tenho efetivamente o que é categorizado como intimação pelos manuais e pelos cursos de processo civil, tá? Até aí, beleza? Então, se não, dúvidas sobre esse ponto da intimação. Pronto. Aí, até complementando essa situação da forma que se apresenta essa intimação. A questão do mandado, quando a gente tem uma intimação por mandado, como é que ela funciona para chegar até o destinatário? Ela esse formato, né, essa forma que se apresenta, essa comunicação, ela ocorre e ela é executada por oficial de justiça. Então, quando a gente lê assim, mandado de intimação, é porque o oficial de justiça, né, como regra, vai fazer esse encaminhamento do mandado, tá? O cumprimento seria operacionalizado desta forma. E quando a gente não tem, né, um mandado, ou melhor, quando a intimação não vai por mandado, e essa aqui é uma forma muito comum, né, de ciência dos atos processuais, mas aí já destinada aos procuradores que atuam no processo, que seria a intimação por diário oficial de justiça. Né? Esse aqui é o nosso diário oficial corriqueiro do dia a dia, que costumeiramente nós tomamos ciência dos atos processuais, né, dos processos que a gente funciona como gestor. Então, a intimação por diário oficial, ela é a forma mais publicizadora, já que o nome é diário oficial e ele, de fato, ele é aberto, né, para consulta por qualquer cidadão, e, obviamente, quando corre no segredo, né, sigilo, segredo de justiça ou sigilo, o nome das partes ficam só em abreviações, é preservado, sim, né, porque não é identificado, mas o ato em si, tipo, o deferimento de uma tutela, a condenação em uma sentença, tudo isso, ele é publicizado por meio de diário oficial. Só que essa forma é mais técnica, né? Até porque
é habitual do advogado fazer essa consulta. Hoje, o sinal é muito mais confortável para qualquer um de nós, né, como procurador, porque a gente tem vários aplicativos, e parte deles gratuitos, que quando sai qualquer publicização, né, em diário oficial de um processo, ou que a gente cadastrou porque quer acompanhar, acha interessante, faz parte de um estudo, ou é do interesse público, né, de nosso como cidadão, e aí a gente pode cadastrar, ou até a gente se cadastra porque é o advogado daquele processo, a gente já é comunicado que saiu aquela publicação nos próprios aplicativos. Então, assim, a segurança que a gente tem hoje para gerir prazo é muito grande, né, diante da tecnologia também, que em nosso favor, né, está ali aliando esse controle. Então, funciona também com os mesmos elementos, ou seja, vai ter o juízo, né, aquele juízo que emanou a comunicação, número dos autos, né, do processo, partes, requerente, requerido, e, obviamente, o mais interessante, que é o ato processual que se quer da ciência. Então, esse formato aqui é o nosso de diário oficial. E aí aparece exatamente assim, né, o que é que se decidiu naquele processo e os advogados que estão sendo intimados naquela publicação em diário oficial, tá? Então, tranquilo até aí? Tá. Eu vou só apresentar primeiro, e daí eu vou falar sobre contagem, tá? Vou apresentar as formas e depois falo sobre contagem. Então, eu vou segurar um pouquinho esse quinto slide, aí eu vou voltar um pouquinho o segundo slide, para a gente exaurir aqui as hipóteses e as formas de intimar. Quando eu volto aqui no segundo slide, a gente já passou por mandado, por diário oficial de justiça, e aí eu tenho que falar para vocês também que é possível que uma intimação, ela vá, inclusive, por correio, tá? Então, às vezes, né, tem determinadas comunicações, por exemplo, como a publicação de uma sentença, que além de ir para o advogado, que é a regra, né, se eu tenho um advogado habilitado, as comunicações processuais ocorrem por meio deste advogado, mas tem determinados atos processuais que a lei cria, né, uma precaução e uma obrigatoriedade de intimar até a própria parte. Então, quando eu tenho atos processuais com essa natureza, também as comunicações, né, de atos de ciência que ocorrem por intimação, elas vão por correio. Então, vai uma carta de intimação, que, tu vai dar um exemplo ou que tu quer um exemplo? Que a gente vai trocando aqui também. Então, vai uma comunicação para a própria parte, além de ir para o advogado, tá? Aí, falando aqui no exemplo, eu acho que a Eliana, tu tá pedindo para eu dar um exemplo, né, Eliana? Ou tu tem um exemplo? Fiquei na dúvida. Yes, tá, para eu dar exemplo, tá. E aí, vamos pegar aqui determinadas condenações, certo? Uma condenação que ocorre, e digamos que a parte não recorreu, mas o advogado foi, sim, intimado daquela comunicação, daquela sentença, mas quando a gente inicia a parte de execução, essa parte, né, que a gente fala do processo sincrônico, né, que ele sai de uma fase e entra em outra, quando existe essa intimação para a parte pagar naquele período, né, voluntário, que o juízo, ele dá um prazo para pagamento voluntário depois de transitada a sentença. Além do advogado ser intimado desse início da fase executiva, essa fase executiva também é comunicada direta para a parte, né, para que ela, aí vai exatamente uma carta de falando sobre o início, né, da contagem do prazo para que ela pague voluntariamente aquela sentença.
Deixa eu ver aqui. Os casos em que o juiz mandar intimar a parte na pessoa de seu procurador são casos de, por exemplo, contestação, réplica, etc. são. E, na verdade, contestação não posso dizer que é, né, Raiane? Porque a contestação, como regra, a gente, quando demanda aquela pessoa jurídica, aquela pessoa física, a gente não conhece o advogado, então a gente demanda mesmo a parte, né, a pessoa, seja física ou jurídica. Mas a réplica, sim. Os atos processuais, como regra, depois que a gente habilita um advogado, e isso acontece na petição inicial, né, como regra, para o autor e na contestação para o réu, todos os atos processuais, eles ocorrem com a ciência do procurador, que pode ser, sim, pelo diário oficial, que é o corriqueiro. Apesar de, em algumas localidades, quando não há essa disponibilização de diário oficial, ocorrer por mandado. Tá? Eu, por exemplo, eu e meu sócio, a gente já foi intimado 6 horas, a gente não, que a gente não mora junto, né? Mas, assim, ele recebeu um oficial de justiça, 6 horas da manhã, um oficial de justiça, da Justiça Federal, a gente tinha pedido um mandado de segurança, uma liminar, e a liminar foi não. E o juiz, acho que era eu não lembro, acho que era uma sexta-feira, e a decisão tinha sido na quinta. Ele mandou o oficial no dia seguinte e intimar, ele foi na casa do Fernando, meu sócio, para fazer essa intimação, tá? Que ia para o diário oficial, mas como era uma coisa super urgente, ele se antecipou também na forma de comunicar, tá? E a Rayane está certa, a regra vai para o procurador, mas tem casos em que a lei, necessariamente, ela exige que, além do advogado, também a parte. Um desses exemplos é essa da fase processual de execução, né? Para o juiz ter a segurança que a parte sabe sobre aquela determinação, agora não de se pronunciar, mas sim de cumprir a ordem que, por sinal, já transitou em julgado. Então, pois é, Bruno, na hora que eu respondi, né, eu vi que tu caiu. Tu caiu assim, saiu o negócio, né? Seria assim, a intimação de ato que já passou e o juízo está dando ciência daqui para frente, tá? E a notificação, sim, para ato que ainda vai ocorrer, portanto, você está certa, ato futuro, beleza? Pronto. E falando de novo, né, nas formas de comunicar, mandado vai para o oficial de justiça, diário oficial é a regra, mas para os advogados, né? Por correio pode acontecer nesse exemplo, por exemplo, em que tanto quando a parte tem que ser, né, intimada também, além do advogado, e a regra vai ser por correio, né? Por ofício, Eliana deu tranquilo o exemplo por correio de intimação, dá de boa, tá. Tem vários exemplos, tá, Eliana? Por exemplo, também a questão de quem vem com jus postulante, né? Quem vai para o jus postulante, como é que acontece a intimação daquela pessoa quando sai a decisão? Ela acontece também por intimação, mas aí essa intimação chega por carta de intimação, com a sentença. Você vai ver, provavelmente agora, quando a maioria de vocês, próximo semestre já vai estar no estágio 2, né, que já está fazendo estágio 1, provavelmente vai estar no estágio 2, vocês vão ver que é corriqueiro, vocês às vezes estão ali esperando para começar os atendimentos, e às vezes chega assistido nosso, que utilizou do jus postulante em outro momento, e recebeu uma cartinha, e a cartinha é a sentença. Aí ele chega lá para perguntar se ganhou, se não ganhou, que comunicação é aquela, o que é que ele tem que fazer. Então, as pessoas também que utilizam do jus postulante, quando a sentença, né, ou qualquer outro ato processual, quando ele, né, é operacionalizado, ele é decidido, a forma de comunicar também é por intimação e por carta que vai pelo correio, certo? Sim, e por ofício. Por ofício não é tão comum, tá? Mas por ofício, às vezes ocorre as intimações e geralmente ela segue um protocolo que também é exigido, não necessariamente por lei, mas por instrumentos normativos. Há exemplos dos regimentos internos institucionais. Talvez um dos mais comuns e frequentes, assim, pelo menos que eu tive a vivência também,
quando fui estagiária em secretaria, eram as intimações ou de autoridades, né, que realmente tem um formalismo, um rigor até maior, como também as comunicações para instituições que têm um grau de hierarquia muito organizado hierarquicamente. Um órgão, não vou dizer órgão, porque senão a gente vai levar para o direito administrativo, não é essa a pretensão. É institucional, é quando a instituição em si, né, ela se forma de um rigor hierárquico muito grande. Ao exemplo, por exemplo, essa pessoa está precisando melhorar aqui a vocábulo. Ao exemplo das polícias, ou da organização propriamente dita militar, né? A gente sabe que as organizações, né, militares, elas são muito hierarquizadas. Então, assim, até o próprio juiz, ao chamar um policial, que foi o policial que... Vou entrar num campo que não é meu hoje, né? Mas, assim, já advoguei uma época, e daí também é um dos exemplos. É comum o Ministério Público chamar para testemunha os policiais que efetivaram, né, que finalizaram aquele auto de prisão em flagrante. Então, como esses policiais não estão vinculados a uma hierarquia estrutural, né, da instituição que eles estão vinculados, a comunicação ela é dada por ofício do Poder Judiciário até o comandante daquele, né, daquele arregimentado, né, ou seja, o superior hierárquico daquela pessoa, e aí a comunicação acontece interna. Então, se eu fiz muito isso também em época que fui estagiária de vara criminal. A gente expedia ofício para o comando da Polícia Militar aqui no Ceará e requisitando um policial como testemunha, né, para vir para a audiência dia tal. Então, quem fazia essa comunicação realmente mais imediata era o superior hierárquico, porque ia uma intimação por meio de um ofício, esse ofício era emitido para o comandante, e o comandante que faz essa comunicação interna até para liberar esse policial no dia daquela audiência em que ele seria ouvido como testemunha, né? Até para evitar uma outra burocracia, digamos assim, e aí não é a relação pejorativa da palavra burocracia, é uma relação mesmo, né, sincrônica de protocolos, em relação à burocracia de esse policial já não precisar pedir autorização para sair, porque as comunicações oficiais já foram feitas, e as autorizações de liberação para ele ser testemunha naquele processo, naquele dia e naquele horário, certo? E por meio eletrônico. Esse é o mais corriqueiro, new generation da nossa vida hoje como advogado, que é ser intimado pelos sistemas, né, processuais eletrônicos, cada um da sua forma FOFs, né, porque eu sei que alguns de vocês já estão aí na nossa labuta de peticionamento eletrônico, né, já tem aí uma gerência e uma familiaridade, mas eu vou lhe dizer, cada sistema desse de justiça é um desafio. Vou lhe dizer, de todos, assim, o do coração, o querido, que eu gostaria de eternizar para todos e eternamente, seria o CRETA, que é o sistema eletrônico dos juizados especiais federais, que não é o único, né, inclusive na Justiça Federal, porque além do CRETA eu tenho o ESAGE, eu tenho o PJE, eu tenho o Expro, ainda tem processos aí que... Hoje eu acho que a gente tem, talvez no Ceará, 5 sistemas, fora o físico, que funcionam no sistema eletrônico. O predominante e talvez o mais, pelo menos para as minhas capacidades atuais,
e mais difícil gestão, e aí podem compartilhar aí da experiência de vocês, é o ESAG. O ESAG é um negócio que eu acho, sabe, ódios do ESAG. Eu acho um negócio, é o sistema mais contraproducente. Eu posso dizer para vocês, mas com um coração aberto, que o Moodle, para botar arquivo, para botar as coisas, é muito mais simples, mas é muito mais, anos-luz mais simples do que manejar o ESAG. Eu acho que eu já criei, assim, um bloqueio com o ESAG num grau máximo. O Simão gosta, o Caio gosta, é tanto detalhe, e tem coisas assim, e aí é mal de processualista, a gente quer o nome certo para a coisa certa. E o ESAG, às vezes, tem um nome da ação que não tem nada a ver com a ação, mas o cadastro que você tem que fazer é por aquele caminho. Ainda tem esse dilema aí que a gente não tem nem com quem discutir, né? O Creta eu acho tão bacana, porque o Creta, eu entro na minha senha, pronto, o arquivo que eu quiser colocar, eu não preciso ficar botando minha senha 80 mil vezes, porque o sistema já sabe que sou eu. Deixa eu pegar aqui outras experiências aqui mesmo. No slide tem dizendo 3 formas e em seguida mostra 5 hipóteses. Não é 3 formas, não, é porque eu fui numerando os tópicos. 1, conceito. 2, distinção. 3, formas. É isso, tá? Deixa eu só esclarecer isso, né, Beatriz? Não se preocupe, não. É só o número do tópico. Paulo já viu pior. Vixe, Paulo, pô, não quero nem conhecer esse sistema que tu conhece aí, porque só Jesus na causa. Eu gosto do Creta, Mariana também divide o amor pelo Creta. Mariana Studart achou péssimo. Oh, Jesus. Enfim, não tem unanimidades falando de sistema eletrônico. E eu estou falando deles porque a gente vai precisar, né, utilizar, em especial esses mais novos. Já digo que o ESAG é o destino de todo mundo. Ou melhor, perdão. ESAG não, PJE, perdão, Simão. Sabe quando você pensa numa pessoa, fala da pessoa, mas você está dizendo o nome errado? O ESAG não é o pior, com certeza não. Porque se a gente achava que o ESAG era um negócio complicado, porque não deixa de ser, mas o PJE veio, assim, de lambuja, para dizer assim, você estava achando que estava ruim, é porque você não sabia o que a gente estava pensando, né, mais para frente, para você botar aí sua cachola para funcionar. PJE, eu quero ver o Caio. Caio, tu acha que o PJE é maravilhoso também? Caio, eu quero ver o Caio, porque na hora que botou assim, Simão, o Caio, pô, realmente eu tô com um problema seríssimo, né? Porque veio assim, eu gosto um atrás do outro, eu me senti na obrigação de aprender e achar tranquilo. Dia conhece a leitora, dia não. Eu tô fazendo assim esse movimento, eu acho que é um pouco também para consultá-los, né? Porque como eu vim de um sistema físico e meios tecnológicos, vocês já vieram no meio tecnológico para sentir até né, de que base é minha dificuldade, se é a minha ou é realmente o sistema que é desafiador. Tudo estranho, né? Mas são as formas hoje, Eliana, que a gente tem para fazer, obviamente, a alimentação dos processos, que são os sistemas eletrônicos, e aí, retomando, né, a nossa situação de intimação por meio eletrônico, é a forma que o judiciário também utiliza hoje, em especial em relação aos advogados, para fazer as comunicações processuais, as ciências dos atos processuais, né, que é exatamente já dentro do sistema. Então, hoje você fica numa condição de nem esperar o diário oficial, as comunicações, essas ciências já vêm direto do sistema, você peticiona dentro do sistema e recebe essas devolutivas também, tá? Ô, minha querida, que maravilha! Achou que PJ, acho uma afronta, Caio, mas admiro, viu? Então, eu vou
vou colocar aqui o slide que fala especificamente do formato das intimações que ocorrem, salvo engano, eu peguei do PJE, eu não lembro se eu peguei o ESAG ou do PJE, tá? Para vocês também tomarem essas ciências e eu vou explicar um pouquinho como é que funciona esse ato de comunicação. Pronto, peguei do ESAG. Estou devendo aqui um do PJE, porque o do PJE merece estar aqui, tá? E aí, vamos lá. Aqui tem um formato que já anuncia que é citações e intimações eletrônicas, tá? Quando você tem o seu processo, né? Na verdade, quando você entra na sua aba com sua leitora lá, tudo direitinho, ele dá uma lista dos seus processos, fazendo aqui uma similitude. Se você entra no Moodle, não tem a lista das suas disciplinas, pronto, você vai ter também esse acesso. Clicando naquele processo, você alimenta o processo, peticionando, né, fazendo pedidos de medidas de tutelas, ou então fazendo acompanhamento do andamento processual, que estágio está cada um. Quando o judiciário quer cientificar você, aí você, especificamente advogado, né, que houve um movimento, uma movimentação processual, você recebe essa notificação no próprio sistema. E aparece, assim, para você abrir. E aí você, com aquela coração na mão. Se eu abrir, o que é que acontece comigo? Você vai tomar ciência do ato processual que o judiciário quer lhe dar, né? E isso, na maioria das vezes, essa cientificação, ela ocorre e com ela também deflagra o início, né, o curso de um prazo. Então, vamos falar sobre começa a contar o prazo, certo? Então, ó, até aqui a gente viu que as intimações, seja ela, intimação em sentido estrito ou sentido lato, né, que engloba também o sentido de notificação, pode ocorrer por diário oficial, por carta, por mandado, por meio eletrônico e também por outros meios, como por ofício, né? E vamos lá. O que tem a ver essas formas de intimação, de ocorrer a intimação e a contagem do meu prazo? Tem a ver tudo, porque cada uma delas, aquele termo inicial, né, para se considerar um início de contagem, ele tem variações. Então, vou começar sobre a questão da contagem de prazo, o que é que eu tenho que considerar quando a pessoa é intimada por mandado de intimação cumprido por oficial de justiça. Aí, cadê Mariana Dantas, que também está tão animada, prestes e rápida para ler? Tem um artigo aqui bem maravilhoso que vai nos manejar nesse caminho. Deixa eu aqui ver. Segure aí. Tá aqui. 230. Por favor. Depende, né? Vê o 230, me ajudem. Que a gente vai exaurindo tudo, aí eu chego na questão das intimações eletrônicas, que tem algumas regrinhas que é da própria lei, né, de processos eletrônicos, e também tem alguns truques, que é também da lei, mas que a gente consegue manejar. Posso ler, Mirna? Linda, vai lá, Valéria. Pronto, aqui. O prazo para a parte, o procurador, a advocacia pública, a defensoria pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação. Deu certo? Deu certo. Aí vamos para os parágrafos. Certo. Não, tem parágrafo não. 230, mulher. Tem não, Mirna. Mulher. É o 231. 231, amores, desculpem. Pronto, deixa eu ler então. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. Não, mas aí 231 são incisos. É isso mesmo. Pronto, deixa eu repetir. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo.
A data adjuntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou intimação for pelo correio. 2. A data adjuntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça. 3. A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria. 4. O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. 5. O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. 6. A data adjuntada de comunicado de que trata o artigo 232, ou não havendo esse, a data adjuntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou intimação se realizar em cumprimento de carta. 7. A data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. 8. O dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos em carga do cartório ou da secretaria. Show. Pronto, né? Pode dar um time, que agora é parágrafo, né? Segura aí. Isso, tá Pronto. certo. Então, vamos digerir um pouquinho isso, né? Quando a Valéria lê o 230, ele traz uma regra geral, que diz que, só repetindo, né? O prazo para a parte, procurador começa a contar, aí ele fala da ciência da intimação ou da notificação. Isso é uma verdade pela metade. Por quê? Porque no 231, aí ele acho que começa até com salvo disposição em contrário, né? Porque a gente tem leis especiais que também trazem marcos diferentes. Então, você tem que pensar nesse início, nessa contagem de prazo, pegando o 130, pensando na notificação, na intimação, na citação, mas lembrando que a regra desse marco inicial para a contagem, ela ocorre em um momento processual diferente da efetiva ciência. E por que tem lá no 231 o salvo? Porque nós temos leis especiais como a 9.099, que é a dos juizados especiais, que já estabelece um marco de contagem que é igual à ciência efetiva. Tipo, os prazos, como regra dos juizados, eles acontecem da efetiva ciência desse marco. Recebeu a notificação, ali eu já tenho um termo inicial e excluo aquele dia e conto a partir do primeiro dia. Aqui vocês perceberam que tem um outro momento, tipo, na efetiva ciência, não é o momento exato que a gente recebeu nem a intimação, nem a notificação. Então, cada situação dessa forma, eu tenho que pensar que ato processual que eu estou recebendo. Eu estou recebendo a intimação, eu estou recebendo a notificação, uma citação, e como é que está se dando essa via de comunicação dessa intimação? Ela foi por mandado, ela foi por edital, ela foi por oficial de justiça, ela ocorreu dentro da secretaria pelo escrivão ou pelo analista do judiciário, né, que seria o equivalente na nomenclatura, né, levando atual. Então, vamos lá. A Rayane botou aqui uma mensagem aqui no finalzinho. O prazo começa a contar a partir do recebimento. Isso é um marco de ciência. Para efetiva contagem, aí vamos lá. Se for a intimação por carta, se for a intimação por oficial de justiça, ou seja, por mandado, se for, deixa eu lembrar mais outra, acho que tem 3. Agora, carta, mandado, vamos concentrar nessa que depois eu volto ali para o 231. Eu tenho ciência num dia, mas para efeito de contagem, eu vou contar daquele marco que eu junto aquele AR da carta, que eu junto o mandado
né, e a certidão do oficial de justiça dizendo que cumpriu o mandado no processo. Então, assim, essa contagem de prazo dessa intimação, e aí da citação também, que a gente vai ver já já, ela tem uma regra de início diferente. Então, eu acho que eu comentei com vocês em uma das aulas passadas que eu, quando estagiária, não tinha essa ciência. Então, eu deixava uma sexta-feira no mês para juntar tudo. Então, a pessoa poderia ter sido efetivamente cientificada daquele ato processual no mês passado, mas eu só deixava para a última sexta-feira do mês para juntar tudo. Então, o prazo delas, caso, né, fosse o caso de ter naquele ato processual algum prazo para correr, nem começou, porque sendo, né, por carta ou então por mandado, não é da ciência efetiva, é da juntada desse documento no processo, certo? Por outro lado, a gente também tem aqui o exemplo de intimação por diário oficial. E por diário oficial, você tem que considerar, né, para esse início de contagem, para estabelecer aquele termo inicial de contagem, o dia que foi publicado, tá, gente? O dia que foi publicado o ato de intimação. Então, digamos que hoje, diário oficial, que dia é hoje? 27, né? Caso hoje eu fosse intimado, fosse publicado hoje, né, um diário oficial, data de hoje, aí eu teria um marco inicial. Lembrando que a regra da contagem processual, como é? Eu identifico esse termo inicial para efeitos de contagem. Eu excluo esse dia do início e conto a partir do dia seguinte, se ele for útil. Não é isso? Então, no nosso caso, né, se fosse por diário oficial, da mesma forma. Você vê o dia da publicação você identificou como termo inicial, mas para efeito de contagem, esse não entra na contagem, porque a gente exclui e conta o dia seguinte, desde que ele seja útil, e continua, né, o número de dias que tem o prazo, todos em dias úteis, tá? Deixa eu ver aqui, porque são 8 incisos, da juntada, tá? Deixa eu ver aqui. Da juntada, a gente tem juntada da carta, juntada do mandado. Outra regra aqui que também é interessante. Quando a intimação ou a citação é feita pelo servidor da justiça, ou seja, pressupõe o quê? Que a parte ou o próprio advogado, ele se dirigiu àquela vara e chegando naquela vara, eu tenho que o servidor chegou, até Ana Clara, né, naquela aula, acho que é a passada, Ana Clara deu esse exemplo e eu até falei também, que às vezes chega assim, me intime agora, não, é porque eu tô lá, eu sou advogado, saiu o ato, tá quase saindo para publicação, mas o servidor pode fazer aquela intimação também. Então, aquela intimação que a gente chamava, né, antigamente, no balcão, a gente conta também. Ali é como se fosse aquela intimação no balcão, como se fosse o dia da publicação. Então, a gente exclui aquele e conta a partir do próximo dia, do dia seguinte, desde que seja útil. Então, no dia útil seguinte à publicação. Perfeito. Se é publicado hoje, dia 27, só começaria a contar a partir de amanhã, sim. E uma coisa, Lara, que às vezes a gente acaba ficando um pouco confuso na prática, por quê? Porque se eu, por exemplo, né, os meus processos, o que é que eu faço? Eu tenho alguns processos que ainda não estão no PJE ou no ESAD, e eu faço um acompanhamento processual também num sistema que a gente faz já, desde que, na maioria, já está na faculdade, até para poder se aproximar e acompanhar as decisões judiciais, que são os sistemas PUSH. Um dos primeiros que a gente faz o cadastro é STJ e STF, né, para acompanhar. Quem estuda para concurso também é uma frequente.
E, às vezes, quando a gente faz esse cadastro no sistema push, antes de sair a publicação, o diário oficial ele é disponibilizado, tá? E aí, essa questão de não confundir disponibilização com publicação. Disponibilização é porque o diário oficial já está lá, ou seja, ele está disponível, mas oficialmente ele ainda não foi publicizado, porque a publicação eu tenho que olhar lá no topinho da página, e aí eu tenho que ver a data, publicado no dia tal, aí aquilo ali é o dia marco, aí a regra que a Lara aqui está aplicando na via prática, que é, identifiquei o dia da publicação, termo inicial, conto, não, eu excluo aquele dia e conto a partir do dia subsequente, desde que ele seja útil, tá? E às vezes quando a gente faz esse cadastro no sistema push para acompanhar melhor, gerir melhor os processos, né, é muito comum que antes da publicação a gente já seja informado pelo próprio sistema push, mas ali não é efetiva a publicação, ali é a disponibilização, tá? E o que me dá segurança, Mirna, para essa contagem? Essa contagem, eu tenho que considerar lá em cima a data que ele está sendo publicado, tá? Até aí, tranquilo? Ou dúvidas para a gente não atropelar? Quando vocês respondem, Simão me compartilhou aqui comigo uma... Ai, Simão, vai... Uma comunicação processual de um processo no PJE, que ele me autorizou a fazer a publicização, né, para mostrar o formato, que eu disse que eu estou devendo vocês, eu trouxe essa, não trouxe PJE. Mas, Simão, eu só não consigo disponibilizar agora porque meu WhatsApp não é direto no computador, aí eu não consigo, né, fazer isso de uma forma rápida, mas já vou colocar também, que nem aquela outra notícia que tu me compartilhou com a gente, eu coloco no mudo, tá? Porque hoje a constante nossa, de vocês, né, vai ser PJE, porque PJE é um sistema gratuito, então a tendência é todo o judiciário virar PJE. Mas muito obrigada, viu, Simão? E já que está autorizado, né, não precisa nem tirar o nome das partes, Simão. Dá tranquilo? Se quiser, eu posso também dar uma, né? Beleza. Agradeço. Pois bem, e voltando, joia. Pois eu vou mostrar, vai ser muito útil. E voltando aqui, Mirna, quer dizer que eu tenho que contar para algumas intimações, dependendo da forma que ela se deu, ajuntada? Sim. E em relação quando for publicado em diário oficial, é de outra forma? Aí é a história da regrinha da publicação. E quando for em diário eletrônico, assim, que é direto no sistema, né? Tipo, não tem um diário oficial, pelo menos num primeiro momento, né? Não sai em diário oficial, porque tem situações em que não se tem a possibilidade de acesso ao sistema virtual, né? Mas aí vamos lá. Como é que se dá? Quando você recebe, né, o comunicado que saiu uma publicação dentro de um sistema eletrônico de processo, né, tal PJE, tal eletrônico, a gente recebe uma mensagem. E aí a gente entra no sistema e vai ter lá intimação, enfim, para você abrir e tomar ciência do ato processual. Quando você toma ciência daquele ato processual, aquele seria o dia equivalente a uma publicação. Por quê? Porque você não abriu? Tá. Aquele dia entra para sua contagem? Não. Por quê? Porque eu tomei ciência ali e aí eu consigo fazer um equivalente de raciocínio para como acontecem as publicações, né, as intimações por diário oficial. A partir daquele dia que foi, de fato, né, que eu tive o contato com aquela decisão, né, com os termos daquela decisão, é que eu vou, isso é o termo inicial, mas eu excluo, né, aquele dia, e aí conta a partir do seguinte. Só que, aí vamos lá para
as vírgulas, né, que tem na própria lei do processo eletrônico. Deixa eu só aqui dar uma respirada. Então, professor, é o seguinte, o juiz determinou a citação hoje em audiência. Isso aí já é outra regra. Ó o exemplo do Jandervan, que já é outra regra, tá? Determinou a citação hoje. A citação ou a intimação? A intimação, né, Jandervan? Vou fazer o equivalente, tá? Para a intimação. Ele determinou a intimação hoje. Você está em audiência. E aí, você já está em audiência e já está intimado da próxima audiência. É possível? Totalmente. Na verdade, isso é recomendado, por conta da economia processual que sugere, a celeridade que sugere, evitar que o judiciário, né, maneje mais tempo só para fazer o ato processual, se já todos os interessados estão ali e já podem sair dali intimados. Nesse caso, eu não estou saindo da audiência tendo conhecimento. Então, aquele é o que seria o equivalente à publicização. E a partir da publicização, eu excluo aquele dia e conto, né, o dia subsequente. Mas deixa eu só terminar de ler aqui o que ele escreveu. Aí lançou para o envio diário oficial. Se tiver em audiência, Jandervan, já exclui essa necessidade de diário oficial, né, porque as partes já saíram de lá intimadas. E, então, a data contada do início de prazo é o dia seguinte da data que foi publicada. O teu raciocínio, Jandervan, estaria certo se você não tivesse colocado aí em audiência. Porque se a pessoa já saiu em audiência, ali já foi publicizado. Dispensa publicação em diário oficial, certo? Professora, já vi casos que tem petição de ciência da citação, mas ainda não houve publicação. Como é isso? É exatamente essa situação de intimação pelo próprio servidor. Ou seja, ainda nem saiu a publicação, eu chego lá na secretaria e pergunto, olha, eu queria saber como é que está o processo assim, ou eu queria falar com o juiz para despachar, para tentar explicar para ele alguma situação, nananã, e o servidor, consultando o processo, doutora, tem um ato processual aqui que a gente ia fazer a sua ciência por diário oficial, mas a senhora já está aqui, posso já dar a senhora como intimada desse ato? Eu digo, pode. E aí, ou seja, nem foi publicado, vai ser publicado ainda, porque o processo não interessa só a mim, advogada de uma das partes, né, mas que eu, Mirna, né, na hora que eu me apresento e o servidor já faz aquela, né, intimação direta, prazo começa a contar quando? Aquele dia da ciência, né, em secretaria, é o equivalente à publicidade do ato. Então, aquele eu excluo e conto a partir do próximo seguinte, tá? Que seria exatamente, Ana Beatriz, o inciso. Cadê? Estou vendo aqui o inciso, qual é? Peraí. Seria mais ou menos o aproximado ao inciso 8. Ele fala em carga, né, mas eu posso nem fazer carga do processo, mas se eu já me dispor a receber aquela intimação direto com o servidor, suprido a comunicação de publicizar. Então, isso aí é aquela história, isso não impede que seja publicada, mas se eu já me der ciente ali naquele momento, aquela juntada que é feita inclusive por certidão, o servidor quando faz isso, e estagiário às vezes faz isso também, viu? Tá ali, doutor, posso intimar, aí o estagiário faz a certidão, certifico que o doutor fulano de tal compareceu hoje nesta secretaria e deu-se por ciente do ato processual, anexo tal, não sei o que, e aí junta aquela ciência a partir daquela data, certo? Deixa eu ver, Rayane está trazendo outra situação, ó. Professor, intimação no diário oficial é caso de parte não encontrada. Na verdade, eu tenho aí dois termos diferentes. Intimação, como regra, é ato de comunicação para os procuradores, né, para as partes técnicas no processo. Isso é a regra.
Mirna, posso fazer intimação para parte e também por diário oficial? Pode, aí entra na regra. Tanto a intimação como a citação, ela também pode ser destinada às partes, mas excepcionalmente ocorrendo, né, por diário oficial, porque a regra isso é para os procuradores, não para as partes, por diário oficial. E nesse caso, as partes, porque seriam, né, intimadas por um meio que a gente sabe que sequer elas têm um contato muito corriqueiro, porque a excepcionalidade da forma de não encontrá-las, que é o que você colocou aqui, são os termos de partes em locais incertos e não sabidos. É muito mais comum para o ato comunicar a citação do que para a intimação, mas a intimação também é possível. Aquela pessoa que você não sabe onde está, e aí a forma de publicizar e garantir ampla defesa, contraditório, publicização dos atos processuais, né, segurança jurídica, essas pessoas, seria também utilizar o diário oficial para publicar os atos. Então, deixa eu ver aqui se eu respondi. Então, não corre prazo, sim, né, porque parece assim, a pessoa está em local incerto e não sabido, pronto, não tem prazo que pegue, né, corre prazo. Só que aí, o marco inicial da contagem desse prazo já é diferente. E aí volta a leitura da Valéria, certo? No caso de intimações, e aí eu já antecipo um pouquinho, ou citações por diário oficial, e aí não é a regra que eu estou falando, não é para parte, perdão, não é para advogado, é para parte, tá? Eu não conto não faço a contagem desse prazo como eu faço para o advogado, porque para o advogado já é a regra saber que ele vai acessar o diário oficial, né? Então, nessa excepcionalidade, como é que eu faço? Toda vez que um juiz intimar ou citar uma parte por edital, a gente tem um protocolo diferente. Esse protocolo passa, e eu vou detalhar ele bem com vocês lá em citação por edital, tá? Mas eu vou antecipar um pouquinho. Toda intimação ou citação por edital para a parte, que ocorre, né, por diário oficial, ele tem vários prazos. O primeiro é publicar essa decisão, publicar esse ato processual, né, que precisa ser dado ciência, como regra, em média, 3 vezes no diário oficial, para realmente ter períodos diferentes que esse ato foi exposto à publicidade. E segundo, cada ato desse que é publicado, ele tem um tempo que ele continua sendo publicado. Então, dependendo da comarca, né, se de grande abrangência ou menor abrangência, o prazo desse edital fica sendo publicado entre 3 vezes, né? E depois que passa essa publicação, o juiz fica com prazo entre 20 a 60 dias. Então, o prazo para começar a contar de uma intimação, né? Por uma parte, que deveria cumprir alguma coisa, que tem um prazo, sei lá, de 15 dias para cumprir, e se for por edital, eu tenho que, primeiro, contar o prazo da última publicação do último edital, porque o juiz pode fazer até 3 publicações daquele mesmo ato para aquela parte. E depois da contagem desse último, o juiz pode dar um prazo, né, para ser passada essa notícia de 20 a 60 dias. Passado esse período de 20 a 60 dias é que começa a contar o prazo que foi estabelecido, que o exemplo que eu dei é 15. Olha que corra louca. Mas, olha, vamos só voltar para o parágrafo. Parágrafo não, perdão, inciso. Peraí, viu? Hoje a gente quer ver aqui do edital. Pronto, inciso 5. Alguém me ajuda aí que eu estou lá sem voz. Inciso 5, Mirna. Por favor, Gabi. O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê quando a citação ou a intimação for eletrônica.
Pronto. Então, eu só começo a contar esse prazo quando terminar o prazo de publicização, que varia entre 20 e 60 dias. Digamos que o juiz deu 20 dias para essa publicização. Terminou os 20 dias, aí eu começo a contar essa contagem, meu Deus, começa a contar esse prazo quando no dia seguinte, né, se for útil, ao término desse prazo de publicização que o juiz pode variar entre 20 a 60 dias da publicação. Respondendo aqui a pergunta da Ana Beatriz, e aí, só se eu entendi, Ana Beatriz, está perguntando se não corre prazo, se o servidor efetivar na própria secretaria a intimação do advogado, é isso? Se for feita a intimação do advogado em loco, né, na secretaria, conta sim, não conta naquele dia, porque aquele dia é o termo inicial. Você exclui aquele dia e conta o próximo dia útil, tá? Não precisa esperar para sair em diário oficial, não. Se foi isso que tu perguntou, que eu entendi isso, tá? Aí eu tô lendo agora a tua outra colocação. Peraí, sumiu, vai voltar, peraí. Quando eu tenho uma petição de ciência da intimação, ok, não precisa ter a certidão de publicação. Uma coisa não exclui a outra. Quando eu tenho a certidão de ciência, né, que o servidor intimou aquele advogado, o que acontece? Eu tenho um termo inicial para contagem de prazo para aquele advogado, mas isso não impede, na verdade, isso não preenche o requisito de publicização do processo no sentido de ser publicado no Diário Oficial. É só porque, para efeito daquele advogado, o prazo dele vai começar a contar antes da própria publicização em Diário Oficial. Mini, por que vão fazer essa publicação em Diário Oficial? Porque o Diário Oficial, a gente pensa muito na comunicação, na ciência dos advogados, mas ele serve para cumprir o princípio da publicidade dos processos, né? Porque o processo, ele interessa a muitas pessoas, e às vezes além das pessoas que são envolvidas no próprio processo, né? Que são os sujeitos processuais. Então, também, né, necessária essa publicização para isso, já da ciência e cumprir a publicização como princípio. Então, Rayane, esse diário que você estava falando era do advogado. Peraí, achei que fosse aquele que é publicado para todos. Não, é o mesmo, tá, Rayane? É o mesmo. O diário oficial é o mesmo. Ele serve para parte, para advogado, serve para tudo. Agora, quando eu falo em diário oficial para dar ciência de um ato, né? E esse ato é um ato de comunicação destinado, como regra, para o advogado, né, para ele gerir o processo, eu tenho a contagem de prazo a partir da publicação. Mas aí você me trouxe uma hipótese excepcional, que, na verdade, o juiz não quer chegar no advogado, o juiz quer chegar na própria parte, não foi isso? Pronto, porque a parte, nesse caso, está em local incerto e não sabido. E aí você pode partir do princípio que essa parte que está em local incerto e não sabido sequer tem advogado. Então, né, eu tenho que chegar na parte mesmo. E nesse caso, quando ocorre por edital, que também é pelo Diário Oficial da Justiça, o marco de contagem é diferente. Mas, resumindo um pouquinho, se essa parte está em local incerto e não sabido, tem advogado habilitado nos autos, vai seguir a regra. O juiz vai fazer uma intimação de quem? Do advogado habilitado nos autos, que representa aquela parte. Ok? Isso aqui, às vezes, é muita regrinha pequenininha, mas o que ficar de dúvida, vai mandando aí, que eu vou tentando ajudar. Pois bem, um pulo do gato, que não é um pulo do gato, na verdade, é só uma informação que já está na própria lei de processo eletrônico, tá? Quem aqui é curioso, só para quebrar um pouquinho o métier, assim, dar uma respirada, porque acho que a gente chegou num marco bom
e quarta-feira a gente termina isso, inclusive com citação, mas aí só para eu dar a última informação. Pronto. Depende. Olha, Ana Beatriz, essa é a advogada, Jesus. Eu não sou, Simão. Olha aí que coisa boa. Você é um advogado habilitado nos autos. Você tem hoje 312 processos, certo? Ativos. Saiu 2 intimações de processos distintos, né, por óbvio. E a pergunta é, você tem 2 processos, um no PJE e outro no ESAG, ou seja, sistemas eletrônicos. Como é que a gente toma ciência, como é que começa a nossa contagem quando a intimação ocorre pelo próprio sistema eletrônico? Me lembrem aí. Pronto. Abrindo, clicando no processo e abrindo o TO, visualizando. Beleza. E aí, como é que faz? Aquele é o termo inicial. Melhor dia para abrir? Depende, né? Depende, Simão, depende do ato. É isso que eu vou falar agora. Sim, me lembrem, melhor dia na sexta. Por quê? Porque aquele é o termo inicial, se eu abrir na sexta, mas minha contagem só vai começar no próximo dia útil, né? Que aí seria uma segunda, desde que a segunda não fosse feriado. Por que que eu estou dizendo isso? Porque se for uma pessoa não curiosa, como o Simão, né, e como a depende, a Ana Beatriz, que pode, vixe, aqui tem uma decisão X, eu não vou abrir agora, e aí trazendo o termo que o PJE usa, né, e é uma parcial verdade, porque depende da circunstância. Me dar por intimado, né, é abrir e ter ciência dos termos, né, do que se quer intimar. Se você for uma pessoa super controlada e sabendo que vão ser 2 finais de semana aí que você vai ficar, né, contando o prazo, você não abre. Só que o sistema, ele é assim. Digamos que você não abriu. Sim, vai ficar ad eterno você sem ser intimado, né? Porque chegou uma época no PJE que eu tinha tanto processo, que eu não era nem curiosidade, não tinha sequer interesse de abrir, porque se eu abrisse ali, eu já via aquela ampulheta do tempo fazendo assim, contra mim. E aí, vamos lá. Eu deixava, não abria, e o Simão tá falando aqui do conta 2 vezes. Na verdade, não é que conta 2 vezes. O que é que a lei do processo eletrônico diz? Se do dia que você, né, na verdade, tem um aviso, né, que tem uma comunicação processual para você abrir. Ali não é a sua publicação, não é a sua publicização, mas ali é um aviso. Na hora que você vê, se você não abrir aquele processo, você tem que o prazo, por 10 dias, né, e você não abriu o arquivo, passados 10 dias, você sem abrir o arquivo, ele automaticamente abre por você. Então, significa dizer o quê, né? Para o Simão fazer essa menção de conta 2 vezes. Que quando você tem processos, né, por meios eletrônicos e sistemas eletrônicos, como a nossa cientificação, início de contagem de prazo, depende, né, do nosso clique, do nosso darmos por intimado, se eu não fizer isso, o sistema ele tem uma salvaguarda de tempo para deflagrar esse prazo meio que automaticamente se não for feito em tempo hábil. Por quê? Porque se você, passados 10 dias, não tiver a curiosidade, não abrir aquele processo, passado o 10º dia, no 11º dia, ele vai deflagrar o prazo, tá? Ele vai, não está dizendo que vai acabar, ele vai iniciar o seu prazo. Certo? Então, tá. Por isso que a gente fica com a impressão que conta 2 vezes, mas na verdade não é contar 2 vezes, né? Porque depende do prazo. É só porque tem esses 10 dias aí, que se você não clicar, o sistema segura. Sempre tem uns 10 dias a mais, É porque tu tá raciocinando, sabe com o quê, Simão? A sensação que eu tenho, quem advoga em PJE em juizado.
que os prazos de juizado ou de recurso é tudo 10 dias, né? Aí a sensação é 10 vezes, pois é. Mas aí se a gente traz para o ESAG ou para o PJE da Justiça das Várias Cíveis, né, federais, a gente tem outra dinâmica, mas está correto. Na verdade, né, sempre a gente tem 10 dias aí se você não for curioso e não abrir o prazo antes. Então, é melhor sempre não abrir. Depende. Imagine aí que é uma tutela, você vai tomar ciência de uma tutela que foi deferida para um cliente seu, você abre mais do que imediatamente, né? É lógico, a defender do interesse, como tudo na vida, né? Pois, gente, vou parar por aí. Diante desses starts de início de prazo, a gente já tem condição de fazer aquela questão que eu formulei e que eu acho que super vale a pena para a gente trabalhar na próxima aula, tá? Valendo aí uns décimozinhos, e também vale mais, acho que até o treino, né? Pois, excelente semana, vão lá para a Mariel, porque senão ela vai já... Ai, meu Deus! Laís Mariel, minha gente, que coisa horrível! Meu, eu tô... Olha, sabe o nome disso aí? Isso é assédio. Isso é assédio moral horizontal, viu, Laís Mariel? Meu Deus, eu tô chocada, passada como ela vai fazer horizontal, né, não? Assim, ó, você tá... Que termo, né, Mariel? Mas, ó, você tá entre iguais, nós, prof, e eu sendo aqui, meu casada. Pois vão lá para Mariel, o show da Mariel. Tá, amore? Beijo. Beijo, beijo. Boa semana, gente. Presença. Deram no Moodle no começo. Se deu no Moodle no começo, eu dei aqui no Meet no final. Ah, então tem que avisar. Ok. Tá. Pois então, Simão, corre lá no Moodle, vai. Que eu vou aqui informar para a coordenação também. Tá, beleza. Pois a coordenação a gente não vale não, bem. Viu, Livinha? Beijo, gente. Vale não, é a outra coordenação, é a maior. Não é a vertical, não, é a horizontal. Aqui você só falou com a horizontal, é a vertical, é. Exatamente, Mariel, coisa linda, maravilhosa.